Pode começar? Oi! Oi, gente, tudo bem? Hoje, meu primeiro vídeo sozinha aqui no canal, eu vou trazer algumas dicas pra vocês do Rio de Janeiro. Foi a última viagem que eu fiz uma viagem curtinha pro Rio há pouquinho tempo. A gente até postou lá na página, caso vocês queiram dar uma olhada, algumas fotos de looks que eu usei lá, durante o tempo em que eu tava lá. E eu quero trazer algumas dicas pra vocês porque eu fiz alguns programas que não eram tão turísticos. Eu tenho uma amiga que mora lá, então a gente pode fazer várias programações que eram diferentes, assim, que eu acho que são legais do pessoal que não é do Rio saber que dá pra fazer e que é bacana. Como acabou a bateria do meu telefone, eu anotei tudo no meu Moleskine, que anda sempre na minha bolsa. Então eu fiz uma colinha porque eu não ia lembrar de tudo e eu queria poder falar as coisas mais legais pra vocês. Então assim, a gente corta aqui. Bom, eu preparei então 6 lugares e 6 passeios, na verdade, que eu achei os mais bacanas que eu fiz durante o tempo em que eu estive lá. Eu fiquei lá 5 dias, eu fui num sábado e voltei na quarta-feira no fim do dia. Achei que pra quem quer fazer uma viagemzinha rápida é bem ok, assim, 5 dias dá pra fazer bastante coisa. Como uma das pessoas que estava viajando comigo não conhecia os pontos turísticos, os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, a gente optou por contratar um city tour para nos levar nesses passeios que são mais comuns, assim. Então, a gente descobriu esses city tours, né? Lá nos hostels eles têm uns anúncios desses city tours, que são como se fossem umas vans de turismo, que buscam a gente no hostel ou no hotel onde a gente está hospedado, nos levam nesses principais pontos, e no valor do passeio está incluído tanto o ingresso para esses lugares, quanto o almoço. Então a gente pagou R$190, foi o preço, né, do passeio. 8 da manhã uma Kombi passou no nosso hostel, nos buscou e nos levou nesses lugares, né, principais, que foi o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a escada de Selarón, o Maracanã, no Sambódromo e na Catedral Metropolitana. Né, como eu falei pra vocês, estava tudo incluído, então era só chegar, entrar nas filas e encarar os passeios. A minha dica, assim, ó, mais essencial de todas, e isso vai pra todas as viagens que vocês forem fazer na vida, é aprendam a aproveitar o lugar e ser menos turistas. Ou seja, tirem menos fotos, por favor. Uma coisa que eu percebi no Rio de Janeiro, mas eu percebi em todos os lugares que eu viajei, assim, mas principalmente nesses monumentos, assim, na Torre Eiffel, na Fontana de Trevi, todos esses lugares são lugares que as pessoas chegam e elas tiram fotos alucinadamente e elas simplesmente não olham para aquilo que está na frente delas, não olham para a Torre Eiffel, não olham para a Fontana de Trevi e não olhavam para o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então assim, ó, observem como o Cristo Redentor tem um coração saltado, né, na estatueta lá. Porque eu acho que ninguém percebe essas coisas, os detalhes, né, enfim, de todo o monumento que é maravilhoso e gigantesco, porque perde tempo fotografando. Então chega no lugar, tira 3 fotinhos, achou uma que é ok, que vai gostar, que vai poder imprimir, vai poder postar, guarda o telefone e aproveita o passeio. Dica de ouro. O segundo passeio que eu separei é um passeio de bike pela Urca, que é o bairro onde fica localizado o Pão de Açúcar, né? Eles têm umas praias maravilhosas, assim, então eu recomendo pegar uma ciclovia e andar pela beira das praias. Dá pra alugar aquelas bicicletas do Itaú, que ficam disponíveis em vários pontos da cidade. Essas bicicletas, elas custam R$5 para usar durante um dia e 10 para usar o mês inteiro. Então eu recomendo pagar R$10 e aproveitar, sabe assim, poder usar bastante sem ficar preocupado em pagar os passeios. Então, é o terceiro, né? Então o terceiro passeio que eu selecionei é um almoço no Vidigal, que é a sugestão, né? O Vidigal é o morro onde o David Beckham e a Rihanna têm casas lá no Rio de Janeiro. E o Vidigal é maravilhoso, assim, como ele fica muito alto, tem mirantes que ficam bem lá em cima e a gente consegue ver o Rio de Janeiro inteiro. E esses mirantes são em restaurantes, assim, então a gente consegue almoçar bem e com toda aquela visão maravilhosa. O Vidigal tem uma organização toda dele, então ele tem uns mototáxis e umas vans que ficam circulando, transitando com as pessoas, os moradores e os turistas que querem chegar lá. Esses motoristas, tanto das vans quanto dos mototáxis, são umas pessoas super divertidas que deixam, né, todo mundo se sentindo confortável. O passeio é super bacana e é bem diferente de andar de ônibus, de metrô, como a gente está acostumado, então fica uma dica bacana. A quarta sugestão é o Morro Santa Teresa,
O Morro Santa Teresa é um lugar todo bonitinho, assim, ele é todo colorido, ele tem umas casas super legais e uns lugares que vendem artesanatos. E tem várias novelas da Globo que são gravadas nesse morro. A ideia toda, na verdade, é descer um pouquinho no morro, passear, olhar esses artesanatos e aproveitar bem o lugar, sabe? É bem caminhar. Mas tem um lugar, que é o Bar do Mineiro, que é onde eu recomendo almoçar, que tem uma feijoada super gostosa e é um lugar bem típico, assim, e super bem decorado e é uma experiência muito bacana, então fica a dica de almoçar lá no morro e conhecer o lugar, o Morro Santa Teresa. A quinta dica foi o passeio mais diferente que eu fiz lá, foi a coisa mais divertida que eu fiz também. Eu fui comer uma feijoada numa escola de samba. Eu fui na Unidos da Tijuca, a partir de agora é minha escola do coração. Eu não tinha uma escola no Rio de Janeiro, agora eu tenho. Eles fazem umas feijoadas e nesse dia tinham shows, tinha até o show do Diogo Nogueira depois, que a gente acabou não assistindo. A gente paga 30 pila pelos shows, se eu não me engano, e mais uns 15 reais pela feijoada. E a gente passa o dia inteiro lá na escola. As pessoas são super atenciosas, é muito divertido, as músicas são maravilhosas. E a gente tem um pouquinho mais do gostinho do Rio de Janeiro, que às vezes, né, a gente acha que carnaval é sempre no sambódromo, mas tem todos esses passeios bacanas pra se fazer e pra se conhecer a cultura das pessoas mesmo. Por fim, mas não menos importante, eu assisti uma peça de teatro do Leblon, no Teatro do Leblon. Eu não assisti uma peça famosa, com atores famosos, eu assisti de um grupo de teatro, que era de umas amigas, de uma amiga minha, mas era maravilhoso, era uma sala pequena, mas era super confortável, a peça foi super divertida. A gente que às vezes mora em cidade menor e não tem, né, teatro todos os dias, aproveita muito esse tipo de coisa. Não foi caro, porque realmente era um grupo menor, mas foi lindo, a estrutura era super legal. O Rio de Janeiro ele tem toda essa cultura de atores e atrizes e Projac, então acho que vale a pena. Eu já passei muito do tempo. Acho que não tava cronometrando. Bom, gente, era isso. Eu quero deixar só mais duas dicas pra vocês que eu acho que são bem importantes. Uma delas em relação à segurança. Eu estive no Rio agora, né, faz pouco tempo, eu ouvi muitas pessoas dizendo que eu devia me preocupar, porque o Rio de Janeiro anda perigoso. Eu acho que qualquer lugar é um lugar que a gente tem que ficar atento, mas a dica é tentar não se comportar como turista, sabe, em nenhum lugar. Não andar com uma câmera no pescoço desnecessariamente, não andar chamando atenção, então acho que é o que a gente pode fazer para garantir em qualquer lugar do mundo, né, que a gente não vai, né, enfim, tá vulnerável a qualquer tipo de situação desagradável e a gente conseguir se misturar entre as pessoas que moram nos lugares. Então a minha dica é eu tentar parecer o mais próximo possível das pessoas que moram no lugar. Uma outra dica que eu acho que é importante é que a gente se ataca nos souvenirs quando a gente chega num lugar turístico e quer levar presente pra todo mundo. Mas no lugar turístico o souvenir é sempre mais caro. E sempre tem uma lojinha num lugar que é um pouco menos, né, estratégico, que vai ter as mesmas lembrancinhas mais barato. Então, pra quem quer levar presentinho pra todo mundo, não compra, por exemplo, um monte de coisas, um monte de chaveirinhos no Cristo Redentor. Tenta comprar na beira da praia, ou tenta comprar num centrinho, numa feirinha. Vai ser a mesma qualidade, vai ser a mesma coisa e vai ser bem mais barato. Então fica uma dica, na verdade, pra qualquer lugar do mundo. Não compre souvenirs em pontos turísticos. Então, gente, era isso. Eu quero agradecer a loja Vicenza Lounge, porque eles estão me vestindo pra esse vídeo hoje e o look tá um arraso. E essas eram as minhas dicas de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre viagem, vocês podem comentar aqui embaixo que eu vou tentar ajudar dentro da minha experiência com o máximo que eu puder. Então, um beijinho, até a próxima!